Olá, tudo bem? Dando mais uma aula para vocês de Química Orgânica, um assunto que ainda não começou com as famílias, né, dos compostos orgânicos. É um assunto que, na minha opinião, não deveria ser tão importante, não deveria ser dada tanta importância como outros, né? Que os vestibulares antigos e que deixaram esse ranço para o Enem também, né, cobra isso ainda, mas é uma coisa bem decoreba, mas que os nomes, tá? Você não precisa pensar muito para entender por que tem aquele nome. As classificações são autoexplicativas, ok? Então vamos iniciar com vários exemplos aqui. Esse primeiro cara, eu não vou dar o nome dele, porque a gente vai ver esse composto, que na verdade é butano, tá? Lá nos alcanos, quando a gente vem em alcanos, eu vou explicar por que ele é o butano. Vou seguir essa regra para todos os outros. O que é importante aqui é falar que tipo de cadeia ele é, ok? No caso, nós vamos ter uma cadeia aberta. E por que aberta? Diferentemente dessa aqui, tá? Que é um exemplo que eu vou dar mais depois, tá? As extremidades estão livres. Livres quer dizer o quê? Não estão ligadas com outro carbono, tá? Seria então, entre aspas, um carbono, se eu estou fazendo da esquerda para a direita, um carbono inicial e um carbono final. Sempre que você tiver isso, você vai ter uma cadeia aberta, tá? Assim entender. Se você não sabe onde está o início e o fim, porque um cara está ligado a outro, que está ligado a outro, que está ligado ao cara que você começou a contar, aí sim você vai ter uma cadeia que brevemente vou chamar de fechada, mas aqui é aberta. Próxima classificação, cadeia normal. De longe, um nome que você vai ter mais dificuldade de atrelar ao que é ao nome em si. O inverso dela, entre aspas, né? A contraparte na classificação dela é mais fácil, que é ser ramificada, tá bom? Mas o que é uma cadeia normal? É quando você não tem carbonos que estão saindo daquela cadeia principal. O que seria a cadeia principal? Por exemplo, aqui eu tenho essa sequência de carbonos. Eu poderia ter um outro carbono aqui, tá? Eu posso até considerar esse aqui o terminal. Esse aqui também que eu estou fazendo, né, de forma imaginária, tá? Também poderia ser o final. Então, se eu considero esse cara aqui o final, este cara aqui está saindo da cadeia, porque a cadeia vai fazer isso aqui, ó, tá? Ou, se eu ainda considerar retilíneo, este cara aqui seria o final e este cara aqui estaria saindo da sequência, tá? Porque eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Ou este cara sai, ou este cara sai. Dependendo de quem você escolheu, o outro será uma ramificação, será um radical, tá? CH3. Quando você tem isso, você tem uma cadeia ramificada, tá? Que lembra ramo, eu preferia mais enraizada, né? Porque tem lá o corpo todo da árvore, que seria a cadeia principal, e sai uma raizinha. Mas pode ser um ramo também, né? Entre aspas, ligado ao tronco principal, que seria a cadeia principal. Mas é clássico. Mas você olhar, isso aqui é uma ramificação, logo isso aqui é ramificada. Se for bonitinho assim, uma sequência que não tem ninguém saindo, tá? Será normal. Cuidado, que antigamente tinha muito isso. Acho que o Enem não chega a esse ponto tão baixo, né? De usar uma confusão visual. Antigamente se fazia o quê? Carbono, 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 carbono. E eu, aluno, peraí. Vindo para baixo, eu decorei que é tudo na mesma reta. Se vê esse aqui para baixo é uma ramificação, então não é normal, é ramificada. Cuidado, porque a sequência é 1, 2, 3, 4, 5. Veja que não tem ninguém saindo, tá? Da forma que eu fiz, você tem que ver alguém saindo da sequência principal. Se a sequência principal vem até aqui, não importa se ela entortou, tá? Não quer dizer que é retilínea ser normal, é não ter ramificação.
Se você tivesse essa sequência aqui e um sexto carbono saindo aqui, tá? Aí sim você teria uma ramificação, ok? Ramificação é sempre que você delimita a cadeia principal e vê um carbono ligado lá, 3 hidrogênios, tá? Fora dessa cadeia principal. Saturada, ou seja, é quando todos os carbonos estão com a quantidade máxima de hidrogênios, ou seja, eles estão saturados, completamente cheios, que é a melhor tradução disso, tá? De hidrogênios para os carbonos. Como explicar isso aqui? No caso, este carbono aqui tem que fazer uma ligação simples com este carbono aqui, para a gente ter a cadeia, porque se ele não ligar com nenhum carbono, você não tem a cadeia, você vai ter um metano, ok? Mas ele só precisa fazer uma ligação simples, tá? Com um carbono. Ele já vai ter, das 4 ligações possíveis, uma feita. Ele poderá completar as outras ligações com hidrogênios. Ele seria um clássico carbono sp3. Uma ligação simples com esse carbono aqui e outras 3 simples com hidrogênios. Tá? Este carbono estaria saturado. Já esse cara aqui, como ele está entre 2 carbonos, obrigatoriamente ele tem que fazer uma simples com uma e uma simples com outra para a gente ter a continuidade da cadeia. Então ele tem que perder das 4 ligações, 2 para fazer ligações com carbono. Só que sobra outras 2 para ele fazer. Vai vir uma para cá e outra para cá, só que com hidrogênios, tá? Porque isso aqui não é ramificado, é o hidrogênio que vai para cima e aqui para baixo. Ah, professor, mas a pessoa colocou H2 aí. É gás hidrogênio? Não. Tá? É uma forma bem preguiçosa, porque os químicos orgânicos, né, na química, eles têm vários apelidos, uma conversa bem entre aspas aqui, ok? E a forma, né, que eles fazem a interpretação de fórmulas estruturais varia bastante, ok? Numa próxima aula eu vou falar até sobre a fórmula bastão, que é o suprassumo, entre aspas, da preguiça, de você não precisar representar um montão de ligações, tá? Porque quando chegar em compostos maiores, realmente é um porre você fazer ligação de hidrogênio aqui, outra ligação para o hidrogênio ali, outra ligação para o hidrogênio ali. E eu já sei que o carbono tem que estar ligado ao hidrogênio, um em cima e um embaixo, então nem coloco essas ligações. Eu boto logo 2 hidrogênios, tá? Porque obrigatoriamente tem que ser aqui e aqui, não tem outro lugar para ele se ligar. Da mesma forma aqui, é o mesmo tipo de carbono. Hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, ligação com esse carbono, ligação com esse carbono. E este caso aqui é o mesmo que eu falei do caso inicial, tá? Então, todo mundo vai ter a quantidade máxima que pode ter de hidrogênios. Então, você só vai ter ligações simples, ou seja, uma cadeia saturada. Uma forma de você, né, gravar isso mais facilmente é pensando no inverso, que daqui a pouco eu vou ensinar, exatamente aqui. Se você ver uma ligação dupla ou tripla na cadeia, este composto, com toda certeza, será insaturado, porque teve um cara que se ligou mais que o necessário com o outro carbono. Bom, e por fim, ela é homogênea, porque toda a cadeia principal desse composto, que são esses 4 caras aqui, é composta de carbonos, tá? Evidentemente que tem aqui hidrogênios também escritos, só que esses hidrogênios, por causa da preguiça que eu falei, né, na verdade deveriam estar aqui ligado aqui e aqui ligado e aqui também, aqui e aqui, ok? Mas eu posso dizer que a cadeia principal só tem carbonos. Quando tiver lá no meio dessa cadeia um oxigênio, um enxofre, um fósforo, tá? Aí não será homogênea, ou seja, sempre igual, sempre cadeia com carbonos.
será heterogênea, que eu também devo mostrar futuramente para vocês, tá bom? Eu passei bastante tempo, veja que eu fiz sempre a contraparte, porque a partir de agora eu vou falar, se lembra do que eu falei lá com o primeiro exemplo? Tá aqui a contraparte, que aí a gente vai mais rápido, ok? Essa cadeia aberta, idêntica a essa aqui, nós não temos ainda um cara final ligado a um cara inicial. Normal, não tem nenhum radical, mas ela é insaturada, ó, ligação dupla. Até mais fácil que ver se todos os carbonos estão fazendo o máximo de ligações com hidrogênios, é ver se tem uma ligação dupla ou uma tripla. Se tiver, será insaturada. E é homogênea, carbono, 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 carbono. Não tem ninguém diferente de carbono, então será homogênea. Deixa eu vir aqui um pouquinho, deixa eu até aumentar. Já essa aqui começa diferente das outras duas. Essa aqui é fechada. Eu não posso dizer que esse aqui forçadamente é o carbono 1, porque esse aqui pode ser, esse aqui também, esse aqui. Pois todos os carbonos estão entre outros dois. Ou seja, eles estão ligados formando um ciclo. Está fechado isso aqui. Não tem pontas, não tem carbono inicial e carbono final oficialmente. Tá? Então, isso aqui é uma cadeia fechada. Tem uma classificação que seria uma subclassificação das cadeias fechadas, por quê? Tá? Você tem dois tipos de cadeia fechada. Pode ser a não aromática ou alicíclica e a aromática. Para você ver se é aromática, ok? Praticamente só vai ser o benzeno para vocês no ensino médio, tá bom? Tem outros compostos aromáticos não benzenoides, mas como seria o benzeno? Uma dupla aqui, outra aqui, outra aqui, ou seja, ligações duplas intercaladas. Aí sim você teria um composto aromático. Eu devo futuramente mostrar um exemplo para vocês. Mas se não for deste exemplo que eu falei, né, dos benzenoides, com toda certeza é alicíclica ou, mais fácil de gravar o nome, né, não aromática. E por que é aromático, professor? Por tradição, os primeiros compostos aromáticos que foram descobertos tinham um odor muito forte. A maioria dos compostos, né, orgânicos, principalmente esses caras aqui, os hidrocarbonetos, não tem cheiro, né? Não é um nome que remete muito ao que é, mas você acaba decorando. Dupla intercalada, aromático. Se não tem dupla intercalada, não aromático. Ela é classificada como insaturada, tá? Ah, professor, mas espera aí. Saturada não seria o máximo de carbonos possíveis, né? Há controvérsias aqui, mas muitos classificam como insaturada porque você poderia quebrar esta ligação e deixá-la aberta. E aí colocar no lugar dessa ligação carbono-carbono outro hidrogênio e outro hidrogênio, fazendo um CH3 aqui e um CH3 aqui. Então, alguns consideram insaturada, outros saturada. Dica minha, esse tipo de pergunta sobre esta classificação não cairia no Enem, porque é uma divisão entre autores, logo a gente não pode dar um ponto final dizendo isso aqui está certo ou isso aqui está errado. E homogênea, próximo, você continua sem um heteroátomo, sem um cara diferente de carbono. Tá bom? Próxima, fechada. Eu vou bem rápido. Não aromática, não tem duplas intercaladas, mesmo que tenha uma dupla aqui. Insaturada, essa aqui é insaturada mesmo, você vê uma ligação dupla. E homogênea, porque não tem heteroátomo. Tá bom? Outra, esta aqui é aberta, não é mais um ciclo, porque ó, a gente tem carbonos, ok, finais ou terminais, dependendo do seu ponto de vista, que estão livres, tá? Mas se eu fizer uma sequência para ver a cadeia principal, eu posso vir para cá, eu posso vir para cá.
sempre vai sobrar um cara fora. Veja que eu fiz uma reta aqui e não passei por esse cara. Veja que eu vim aqui, virei, não passei por esse cara. Veja que eu vim aqui, virei e não passei por esse cara. Logo, dependendo de quem você está tomando como carbono inicial e carbono final, sempre vai ter um cara fora da cadeia principal. Então ela tem uma ramificação, um ramozinho crescendo no tronco, que é a cadeia principal. Tá? Saturada, sem ligações duplas ou triplas, e homogênea, sem heteroátomos. Tá bom? Aqui nós temos uma cadeia mista, aí já vai para o tempo do vestibular, né? Começa a complexidade da forma, né, desses decorebas. O que seria uma cadeia mista? Porque ela tem uma cadeia gigantesca, um composto que, sem brincadeira nenhuma, se você fizer 2 segundos, se você não conseguir manter temperatura e pressão correta, ele vai pro beleléu, mas não queriam nem saber disso nos vestibulares antigos, e o Enem ainda tem um pouquinho disso. Tá? Tem uma cadeia aqui, ó, aberta, mas ao mesmo tempo tem aqui, ó, que eu considero isso aqui um radical, tá? Porque isso aqui não seria o radical, esse trambolho todo. Então, o benzeno, que é esse cara aqui, tá? Ah, professor, mas você não falou que o tal do benzeno é dupla? Intercala com outra dupla, que intercala com outra dupla, ou seja, dupla, dupla, dupla. Por que aqui dá uma circunferência? Ah, porque todo mundo aqui está se movimentando, só que o benzeno, a movimentação dele é fechada dentro desse ciclo e muito rápida, a ponto, né, de dar a impressão que você está fazendo uma circunferência, porque essa dupla vem para cá, essa vem para cá e essa vem para cá. Essa que estava aqui vem para cá, essa vem para cá, essa aqui. E esse movimento é muito rápido, parece que tem uma circunferência. Por isso que os químicos orgânicos gostam de representar o benzeno com essa circunferência no meio. E cadê o hidrogênio, professor? Porque essa aqui foi a primeira fórmula bastão, né? Você tem notícia, né, das ideias que tiveram, onde pontas representam carbono e você já sabe que o pobre do hidrogênio está ali ligado, mesmo que ele não seja representado. Como eu disse, futuramente eu vou explicar para vocês e dar exemplos de várias fórmulas bastão, tá bom? Mas é mista porque você tem um cara aberto e um cara fechado. Aromática, aí começa já a doideira, porque se isso aqui é o cara um radical, aí alguns autores falam radical, você não considera para classificação, tem que ser só da cadeia principal, mas ok. Aromático por causa deste cara aqui. Ramificada, este cara, tá? Ou se você quiser, isto aqui é a cadeia principal, e isto aqui é um radical, ou isto aqui é a cadeia principal, este cara seria um radical, este cara seria um radical e esse cara seria um radical. De qualquer forma, tem radicais para todas as interpretações aqui. Insaturada, porque, como eu disse, né, o benzeno tem ligações duplas. E homogênea, o benzeno é inteiramente feito, né, de carbonos ligados a hidrogênios. E o restante também é só carbono. Logo, não tem heteroátomo. Tá? Mais outra classificação, mista, porque a gente tem uma partezinha aqui aberta, mas tem uma partezinha aqui fechada. Aromática, porque olha só, dupla intercalada com dupla. É a mesma coisa que isso aqui, só que é outro tipo de representação do benzeno, menos preguiçosa na minha visão. Insaturada, e o próprio benzeno, fácil ver, e heterogênea, finalmente uma heterogênea, porque a gente tem que considerar esse cara aqui dentro da cadeia principal. Só que se a gente considerar ele, veja que tem um nitrogênio aqui, não é um carbono. Mesmo na bastão, que eu vou mostrar para vocês futuramente, você tem que colocar os heteroátomos, tá? Não tem ponta que não seja carbono, não tem vértice que não seja carbono. Se for um heteroátomo,
bota lá o símbolo químico dele. No caso aqui o N é o nitrogênio, tá bom? E para terminar, ok, esta aqui é aberta, normal, não tem ramificação, saturada, os carbonos estão fazendo lá suas ligações simples, não tem dupla nem tripla, e heterogênea, porque tem um oxigênio aqui no meio. Veja a sequência carbono, oxigênio, carbono. Certíssimo? Qualquer dúvida, pessoal, coloque aí nos comentários que eu tentarei responder o mais rápido possível. Valeu, até a próxima.